Eu separei aqui, ó, 4 fatores que eu coloquei porque os homens Pronto. silenciam, Aqui, tá? Você peraí, pode perguntar. já tá ao vivo, né? Gente, boa noite. Noite. Prazer, né? A gente tá aqui. Hoje eu estou com o Venâncio, meu amigo de todos os tempos. A gente não pode nem falar, né, Venâncio, Longas quanto tempo, porque datas. são longas datas. E hoje a gente vai falar aqui um tema. Sejam todos bem-vindos. Falem aí no chat. Venâncio vai ficar olhando aqui no celular dele e aí ele vai falando quando vocês perguntarem alguma coisa, perguntem. E é um prazer a gente estar aqui novamente fazendo essa live e eu conversando com o Venâncio sobre essa questão desse tema, né, o silêncio dos homens. Foi interessante porque ele me perguntou como é que foi, Fabiane, que você resolveu, né, Venâncio, falar sobre esse tema. A gente presta serviço para o Sebrae, eu gosto muito da área comportamental, só que eu trabalho muito a questão do empoderamento feminino e, mediante uma situação que eu passei, eu fiquei muito incomodada e comecei a estudar realmente essa questão do comportamento dos homens no sentido do silêncio, né? Muitas vezes a gente não pergunta, a gente não fala, é do universo feminino falar mais do que o homem, e aquilo me incomodou. Então eu disse, vamos fazer aqui um podcast ao vivo para discutir um pouquinho sobre isso. Quero justificar aqui a ausência de Saulo. Ele chegou de viagem, ele está com febre, ele tá doente, ele não está se sentindo bem. Mas, Saulo, boa recuperação. Vamos provavelmente ter um podcast 2 em janeiro, e aí, com certeza, a sua presença será super bem-vinda e melhoras para você. E é isso. Então, mediante esse incômodo dessa situação, eu resolvi entender um pouquinho mais sobre a questão do comportamento masculino. E a gente vai falar sobre isso. A Vênus vai se apresentar aqui para vocês e depois a gente começa aqui o nosso bate-papo. Nosso bate-papo começou antes desse bate-papo agora, Foi. porque a pergunta que eu fiz para a Fabiane foi: quais são as suas motivações? O que é que leva você a pensar e a querer discutir esse tema? E ela me falou, eu achei a proposta interessante, uma proposta de muita utilidade e relevância, e aceitei o convite. Meu nome é Venâncio Queiroz, para quem não conhece, eu sou psicoterapeuta e também hipnoterapeuta, trabalho com desenvolvimento de pessoas, treinamento e palestras e com terapia há alguns anos. E no nosso trabalho de consultório a gente se depara com situações que remetem a essa temática, o silêncio dos homens. Por que que os homens silenciam e quando procuram ajuda, às vezes bastante tardiamente, ou então procuram mais da hora de uma crise, na hora de um sufoco, e silenciam boa parte do tempo. Isso no nosso dia a dia de consultório nós presenciamos esse tipo de situação. Exatamente. Tem muito isso, né, Venâncio, dessa questão de dizer, homem não chora, homem não pode, homem não é vulnerável, né, o homem, ele tem que ser o provedor. E aí, assim, a gente sempre pensa, né, eu fiquei pensando exatamente sobre isso, essa questão desses sentimentos que envolvem as duas partes. Ela é fundamental para qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento amoroso, entre família, ou de pai e filho, não importa, ou de amizade, que ela vai interferir, vai influenciar nas ações que a gente tem. E que essas ações, elas podem ter destinos, destinos bons ou ruins, em função, muitas vezes, de crenças que a gente tem e educação, a formação, né, que o pai dá para esse filho, independente do gênero, isso é afetado. E aí a pergunta fica assim, né? O que é que acontece quando a gente cala a nossa voz, principalmente o aspecto do homem, e aí o homem ele tem esse sentimento privado dessa sua expressão de não falar. Sim, esse silêncio, né? Esse silêncio com relação à possibilidade de falar de suas dores, falar
dos seus sentimentos é algo que atravessa as gerações, não é algo novo. E é fruto muito da influência cultural que nós homens recebemos. E tem uma frase que pode resumir essa influência, uma expressão que muitos de vocês devem conhecer, ou alguns já ouviram: homem não chora. Exatamente. Homem não chora é uma frase simples, porém ela tem o peso de um decreto. Quando se fala homem não chora, a criança ela vai aprender o quê? Que o homem não expressa sentimentos, ele não pode expressar o choro porque é sinal de fraqueza. Então, essa dificuldade de expressar sentimentos, ele termina associando-se a uma máscara. Então, é uma máscara que é criada para que eu esconda a minha vulnerabilidade e a minha fraqueza. Chorar é fraqueza. E aí, como chorar é fraqueza, como é que eu, adulto, vou procurar um profissional da psicoterapia, procurar um profissional que me ajude quando eu estou vivendo um momento de dor, um momento de angústia? Eu não vou procurar, porque procurá-lo significa que eu estou assumindo uma fraqueza. Isso leva também até para os relacionamentos, né? Uma criança que ela é educada nesse sentido de dizer que o homem não chora, eu vivenciei isso numa capacitação onde tinha um menino de, acho que era 11 para 12 anos, ele estava acompanhando a mãe. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, empoderamento feminino, e eu perguntei para ele, né, fulano, e aí, homem chora? Ele, não, meu pai me ensinou que homem não chora. E a mãe ficou super constrangida, e ele com 12 anos. Então, depois eu fiquei refletindo sobre isso, dizer, poxa, que tipo de relacionamento essa criança vai, quando se tornar adulto, vai expressar para a companheira, ou companheiro, enfim, no sentido que ele aprendeu do que o homem não chora, né? E aí, assim, se a gente for pensar assim, você acha que a gente vive numa sociedade machista? Essa é uma pergunta difícil. Porque a gente costuma resumir, às vezes, o machismo ao aspecto masculino, o homem machista. Mas nós temos mulheres machistas. Tem sim. Então a gente tem sim pessoas machistas. Eu não gosto muito de generalizar, sociedade machista, porque toda generalização ela tem um risco muito grande. Quando eu digo as pessoas são, né, a sociedade eu estou rotulando de uma forma muito coletiva, isso tem um risco. Então sim, tem pessoas machistas, claro. E aí é muito reflexo da cultura onde a pessoa é criada. Isso tanto o homem como a mulher. Mas você acha que está mudando, né, essa questão do homem nessa sociedade, assim, de ser muito estático, do homem ser muito duro, do homem... Você acha que está mudando essa visão do homem com relação a esse posicionamento de ser mais aberto? Até na questão do quem é casado. Às vezes fala assim, não, porque o homem não pode lavar a louça, porque o homem não lava o banheiro, porque isso é papel feminino. Você acha que isso está mudando também com relação aos relacionamentos? O papel do homem também... Sim, casa. Sim. Eu, pelo menos, em casa faço tudo. Eu cozinho, eu lavo louça, eu varro casa, às vezes quando precisa, mas a comida eu faço com mais frequência. Certo. Não tem nenhum problema, então a gente divide as tarefas. Com relação a se está mudando ou não, uma coisa que eu percebo é que está mudando essa abertura do homem a buscar ajuda. Isso vem se apresentando, realmente a gente percebe essa mudança. Ela é uma mudança significativa? Eu acho que ainda não, mas ainda está em processo de transformação. Essa expectativa do homem de buscar ajuda, ela ainda tem muito a ser construída. Porque tem esse vínculo de força, né? De que eu não devo fazer. Porque sabe o que às vezes eu percebo? Que o homem ele tem aquela sensação que parece que a mulher vai... você está me ensinando, mas não é no sentido de ensinar, é no sentido de você estar ali, ser colaborativo. Né, de você dividir as tarefas, porque eu acho que tem muito homem que pensa isso também, assim, mas você vai me ensinar aí, você está nesse processo de ensino. Não é no processo de ensino, é no processo de ajuda, né, de você ser um parceiro, de você estar ali para colaborar e dividir as tarefas. Sim, nesse aspecto do relacionamento, do casamento, sim, eu concordo, é isso mesmo. Não é sinal de estar sendo mandado ou de fraqueza. Mas com relação ao que você falou, né, dessa abertura do homem a buscar ajuda, uma das coisas que dificulta é exatamente essa ideia de masculinidade como
uma performance. Então, eu Isso. preciso Performar como Isso, homem. isso. Então, eu sou o provedor, eu sou o Isso. cara que detém o poder, eu sou o cara que eu tenho que ser bem-sucedido, eu sou o cara que tem que acertar, eu tenho que ser o, o cara que atenda a expectativa externa. Então, essa Isso. busca de atender uma expectativa externa, criando essa masculinidade, essa performance do homem, sempre em busca de acertar, do sucesso, de ser o cara, o fodão da história, isso termina silenciando dores internas. Como é que alguém que quer atender a expectativa externa, ele vai revelar fraqueza? Ele não vai revelar fraqueza. E aí me lembro daquele livro como é que chama a autora, que fala de vulnerabilidade, Dani Brown, acho que é isso, uma coisa assim. E ela fez uma pesquisa falando exatamente sobre essa dificuldade de se mostrar, as pessoas mostrar a sua vulnerabilidade, tanto homem como mulher. Isso dificulta bastante. E uma das coisas é exatamente a pressão social. Isso. A pressão realmente existe. Então, eu retomando a sua pergunta sobre sociedade machista, eu diria que nós temos uma sociedade exigente e que quer resultado acima de resultado. A gente vê muito hoje em dia isso, né? E aí tem treinadores voltados para isso, exageradamente voltados para gerar resultados, esquecendo que todos nós, homens e mulheres, temos limitações e possibilidades. Nós temos força e também fraqueza. Mas Esse conjunto é que é importante Sim. enquanto ser humano. Mas você acha que os pais... Eu tenho um filho, né, um homem, mas ele mora com o pai, então, assim, eu sempre converso, na medida do possível, sobre isso, essa questão até do universo feminino, muito com ele, eu falo assim, tu vai olhando aí, vocês vão participando aí, Venâncio vai olhando, enquanto um vai falando. E eu falo muito sobre isso, olha, a maneira como deve tratar uma mulher, né, a complexidade da mulher. Mas você acha que o pai, ele conversa com o filho? Você tem uma filha, né? Uma filha e um enteado. Um enteado, homem. Homem. E aí, assim, você acha que o pai, ele conversa com o filho sobre esse universo feminino, sobre essa complexidade, sobre o que é, né, essa masculinidade? Ou ainda é um tabu, ou não conversa? Eu diria que tem pais que sim. Não, mais uma vez, não tem como a gente generalizar se pais conversam. Alguns sim conversam. Vai depender muito do tipo de cultura que aquela família tem. Sim. Se for uma cultura do diálogo, uma cultura da partilha. E como ele foi criado e como também, ele foi criado. né? Influencia bastante. Isso influencia bastante. Inclusive no machismo, que você falou há pouco tempo, né? Mas com certeza a gente vai fazer um 2, né? Aí eu queria Saulo, porque Saulo tem 2 filhos, homens que, né, eles são, acho que tem 8, 12 anos, tá, né, mais ou menos nessa fase. Eu queria a opinião dele, mas com certeza a gente vai voltar sobre esse assunto. E a pergunta que não quer calar, né? A pergunta do milhão. O boi é a cara de Venâncio que tá olhando para mim dizendo assim... Eu não sei assim, qual é a pergunta. Eu não sei qual é. Qual é essa pergunta do milhão? Fabiana, você precisa me aceitar. Lá que eu fiz a solicitação para poder ver os comentários. Aceitar? Tem como aceitar aí? Eu fiz o convite, aliás, a solicitação. Sim. E aí... Porque a mulher também ela não está escrita, gente. Ela não vai saber. A gente precisa realmente furar o silêncio porque ela não vai saber o que acontece. Você vai ter que baixar o volume. Liga aí. Pronto, tirei também a câmera. Tá bom, Responda aí. Acho que tem como apertar o mudo aí no aparelho. Deu certo. Obrigado. Como furar o silêncio, a pergunta do milhão. Eu até escrevi, você falou do tema, eu estava rabiscando aqui alguns tópicos, e eu coloquei o silêncio dos homens, entre o peso do silêncio e a jornada da autodescoberta. Então, o silêncio é um peso, de fato. Como erguer ou tirar do caminho esse peso? É um processo de abertura, e é gradativo. Não é algo fácil para quem não está habituado, mas começa, eu acho que no ambiente doméstico. Começa nesse estímulo, nessa motivação entre aqueles que estão mais próximos. E aí, quando você falou do casamento, o casamento é uma relação onde você tem essa possibilidade. Se a mulher ela estimula, ela fala,
ela identifica que o homem precisa de uma ajuda, se ela está ali, de alguma forma, incentivando, mostrando, tentando levá-lo a refletir sobre essa possibilidade, já é um primeiro passo importante. Mas existe aquela frase clássica, né, que a gente escuta muito assim: o que foi que aconteceu? Aí vem aquele nada. E aí, quando a gente pergunta, né, o universo feminino pergunta, o que foi que aconteceu? O homem também, né? Isso acontece não é só da mulher, não, gente. O homem não. O que foi que aconteceu? E a pessoa vem com aquele nada. E aí, como você quebrar o nada? O nada é exatamente reflexo dessa ética, do jeito de ser do homem que atrelou o falar, o expor fraqueza como algo que vai fragilizar a sua identidade. Certo. E aí a dica, não, o conselho que eu dou é que não desista, porque não vai ter, você não tem resposta pronta. Pode ter alguns alguns homens vão sim aceitar, vão acolher, outros não, vão silenciar mesmo, mais e mais. Por quê? Porque vai ver-se diante de um risco de mostrar a sua essência, a sua intimidade. Isso pode ser, para ele, visto como algo arriscado. A E palavra assim, é essa. falar sobre a dor não é fácil. E eles muitas vezes também se fecham, né, para a mulher ou a companheira, enfim, o nome que queira dar aí, para conversar algo que é muito íntimo, muito pessoal, às vezes vem ali de longas datas, desde a infância, mas a gente precisa ter essa abertura até para ajudar, no sentido do acolhimento, de assim, eu estou aqui para te ajudar também, eu preciso saber. Porque o que eu vejo? A mulher, ela fala muito, né? Ela geralmente ela vai, ela tem uma amiga, ela tem uma confidente, você é da família, na igreja, em qualquer lugar. Mas o homem, às vezes, quando vai falar para um amigo, um exemplo clássico também, né? Ah, eu tenho algum problema, sei lá, sexual, de ereção. Ao cara diz, você já teve também? Geralmente a pessoa chega e fala assim, não, eu não. E aí, às vezes, ele quer falar também com algum amigo, alguém, e a pessoa começa a criticar ou falar que não, e a pessoa até, né, se fecha também. Não tem muito isso também de, será que eu tenho um grupo, um amigo, uma pessoa que eu também posso compartilhar, mas não no sentido de da escutatória mesmo, e não de chegar e dar opinião e dizer, não, eu nunca passei por isso não. Você acha que isso acontece também? O Cássio está falando no sentido de procurar ajuda de amigos. Que eu quero conversar um assunto que a mulher, ela conversa, Sim. ela sempre arruma alguém para conversar. Eu diria que Né? Será que o não homem, tem o homem ele tem, sim, essa cultura de conversar, mas eu não diria que há uma cultura de conversar expondo fragilidade. Mas não seria boa expor, não? Seria bom. Mas Para aí ter uma tá. outra opinião, assim, Mas isso quando acontece em um ambiente bem restrito. Não é algo muito aberto. Talvez um ou dois amigos, sim. Mas não é comum. Até porque você está expondo fragilidade. E aí, se for fazer fragilidade, é algo que não é visto como positivo. Mas se tivesse, né, Seria bom. ajudaria. Claro, Porque claro. você acha que o homem ele vai para o psicólogo, para o terapeuta, assim, ou é mais... Como eu falei, né, no início, a nossa conversa, a procura é bem menor. Sim, bem menor, né? Eu tenho recebido pessoas, por exemplo, gente de 50 anos, de 55, de 48 anos, que nunca buscaram ajuda alguma. Pela primeira vez buscaram uma psicoterapia. Tem também aquela questão de não existe uma relação sem atrito e sem conflito. Achar que existe, né, aquela relação perfeita, a relação ela vai ter atrito, ela vai ter conflito. A outra pergunta do milhão aqui, quando eu falo pergunta do milhão, Fernando já fica assim, né, com um olhar aqui, mas eu gosto dele porque ele é uma pessoa muito aberta e eu tenho certeza que ele vai responder muito bem aí. Você acha que o homem ele tem dificuldade para tipo assumir uma relação, seja através assim, não, um namoro, algo ou isso do universo masculino assim, hoje em dia, hoje existe essa dificuldade também de assumir, porque a sensação que eu tenho é que parece quando você vai assumir alguma coisa, parece que você não vai doar um rim, né? Quando você assume um relacionamento. É algo que vai construindo. O que é que você acha? A dificuldade de assumir, ela parte de uma palavra-chave, que é medo. É o medo.
o medo de assumir a vida a dois, o medo de assumir o compromisso, o medo de partilhar uma vida, é um medo. Isso é o que dificulta mais esse movimento, né, de se comprometer de fato, de assumir essa vida a dois. Claro, mais uma vez, não generalizando, mas quando existe a resistência, geralmente é medo. E o que é o afeto na relação? O afeto é uma expressão onde a gente pode externalizar aquilo que a gente sente. O afeto só pode ser expressado, aliás, só pode ser percebido se for expressado. Que tipo de afeto, né? Quando fala afeto, o afeto pode ser medo, o afeto pode ser uma emoção de tristeza, o afeto pode ser o amor, o afeto pode ser a alegria. O afeto é um conjunto de emoções. Então, quando eu estou afetado, ou seja, eu estou impregnado de emoções. E qual é a qualidade das emoções que eu estou vivenciando naquela relação? Mas é no sentido mesmo de transparência, né? Você está falando de pessoas afetuosas. De lealdade, transparência, de você ter intimidade mesmo, de você entender o outro. Né? O afeto no sentido de você estar ali não é para competir. Né? É no afeto no sentido de dizer assim, estamos juntos aqui e a gente está aqui para ajeitar as mãos e caminhar junto no sentido de, se você tem algum medo, alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade, eu estou aqui no sentido da companheira, né? Do companheiro, não importa o tipo de relação, mas a gente parte do pressuposto que a gente precisa ser verdadeiro. Um dos princípios que vai ajudar para criar esse tipo de relação é você compreender que o outro tem necessidades, assim como você também tem, Isso. e você respeitar essa necessidade e respeitar o outro a partir daquilo que para ele é importante. Porque quando a gente tem uma relação onde eu não tenho uma sensibilidade, né, um gesto afetuoso para acolher a necessidade do outro, fica difícil a comunicação. Então, uma das formas de você externalizar afeto, um afeto de qualidade, é você reconhecer que o outro tem necessidade. E aí eu me lembro dos princípios da comunicação não violenta, né? Isso. Que é você reconhecer que o outro tem necessidade, Isso. que tem um sentimento também envolvido naquela necessidade. Isso. E quando aquela necessidade ela não é atendida, aí gera raiva, aí gera o rancor, gera angústia, porque não atendeu a minha necessidade. Às vezes, na relação entre marido e mulher, por exemplo, entre namorados, o que acontece da raiva não é que eu estou com raiva de Fabiane, mas eu estou com a raiva porque Fabiane não atendeu a uma necessidade minha. Uhum. Mas se eu não sei expressar a minha necessidade, Isso. como é que fica? Isso. Aí onde entra a dificuldade de quem silencia. Porque quem silencia não é só o fato de não saber ou não querer, ou ter medo, ou não saber como expressar o sentimento. Mas, na verdade, é não saber como comunicar. E dar nome aí, a esse sentimento de desconforto. Se isso não consegue ser materializado, você não tem como criar uma relação harmoniosa. Então, a comunicação é fundamental. O não saber dificulta essa possibilidade de construção da relação. E aí você tem que realmente estar pautado nessa entrega de você saber se comunicar. Isso mesmo. E transformar essa dupla em unidade. O que é que você acha? Isso mesmo. Então, a possibilidade de você perceber o outro, a necessidade do outro, é o primeiro passo. Aí você estava perguntando, como fazer para romper esse homem buscar ajuda? Silêncio. Uma das coisas do outro que convive com esse homem é buscar identificar as necessidades desse homem. Porque a necessidade dele nem sempre está clara. Como ele não consegue falar. Isso. E é um exercício de observação, um exercício de paciência, um exercício também de tolerância até. Exato. Porque não é simples. Não é que não queira falar, é que não sabe falar, não aprendeu a falar. Isso. Como nós falamos há pouco tempo, a história da criança, né, que escuta o homem não chora. Então, aprendeu o que aquilo é o certo. Então, você falando sobre isso, até aquilo que eu estava falando no início, eu vivenciei isso na prática, no sentido de, muitas vezes, a gente tem também algo formado sobre o masculino, e essa falta, talvez, de paciência, ou essa falta até de uma empatia, e de você também tentar entender a questão do outro, do masculino,
ela é super importante. Hoje eu tenho uma outra visão, nos meus próximos relacionamentos, com certeza foi um aprendizado muito grande, no sentido de eu ter um outro olhar exatamente para isso. Porque aqui o sentido do podcast não é falar mal do homem, não, mas é no sentido de você ter exatamente uma outra visão de que essa pessoa, talvez ela tenha dificuldade no falar e como é que eu posso construir essa relação para dizer fale, ou busque alguma ajuda para que você consiga falar, que é para ver se o relacionamento ele se torna perene e que essa relação amorosa ela seja com amor, que não vai virando, né, uma bola de neve ao ponto que você pode terminar um relacionamento por essa questão da comunicação. E aí vai gerar Sim. raiva, Vai gerar raiva, um conflito, frustração, isso. uma decepção. Porque o amor ele é difícil, né? É rotineiro, Porque amor não é só sentimento, né? é Aí cansativo, não é? se engana quem Isso. pensa que amor é emoção e sentimento. Pois não é. É também. Mas o amor é decisão, é escolha. Isso. E aí, se uma relação baseada no amor, o amor vai sustentar até o fim dos dias. O amor não sustenta. Exatamente. O amor é Disciplina, importante. constância, a gente precisa ter paciência, manutenção. Sim. Isso é algo que precisa foco também. Sim. E aí olhar o outro, que a pessoa tem suas dores também. Nesse se sentido falou sobre as de dificuldades, incoerências, imperfeições, não é? Exatamente. Nem sempre sabe expressar, mas tem. Mas tem, E eu me fez lembrar agora, Fabiana, que uma abordagem que eu trabalho com a hipnose é a abordagem de Milton Erickson. E uma das formas que ele tem de trabalhar com pessoas, homens ou mulheres, vamos falar dos homens, que tem dificuldade de expressar o que sente, né, expressar suas dores, é utilizando metáforas. A gente utiliza metáforas no processo terapêutico, e na metáfora é possível revisitar esses aspectos do homem que estão internos, que são reprimidos ou esquecidos, mas que através de uma metáfora pode ser trabalhado de forma indireta. Ele não precisa falar sobre, mas é possível chegar a acessar conteúdo sem precisar que ele fale abertamente sobre o problema. Vai quebrando, vai esse quebrando. silêncio, Isso. e aí essas fraquezas, essas vulnerabilidades também, de uma forma mais humanizada. E falta a humanidade no humano, falta realmente o conhecimento do que é o amor nesse processo de rotina. Muito bom essa pergunta. Se você acha que falta o verdadeiro conhecimento do que é realmente o amor, quando se cria essa rotina no relacionamento? Não sei se faltaria esse conhecimento do que é o amor, mas talvez falta o conhecimento de quem é o outro. Quanto mais eu conheço o outro, mais aberto eu estou a ser conhecido, mais eu crio um ambiente para que esse amor possa aflorar e possa também encontrar meios de se preservar, de se manter. E se eu não tiver amor? Pelo outro possível? Não, pelo pai, lá no passado, você acha que isso vai interferir ou consegue ressignificar isso e se tornar... Você está falando da mulher? Não, do homem. Aqui a gente está... Amor pelo pai, não entendi. Não, um amor no relacionamento. Se eu não tive amor quando eu era criança, por exemplo, na minha infância, isso vai refletir num relacionamento lá na frente? E se eu fui criado, em outras palavras, se eu não tive eu posso até ter tido cuidados, mas cuidados materiais, alimento, a roupa, mas eu não tive cuidados afetivos. Então eu não tive amor afetivo, mas eu tive, digamos, um amor efetivo, Certo. de dar as coisas, de receber as coisas. Sim, pode influenciar, porque eu não aprendi. Como é que eu posso fazer algo que eu não aprendi? É como um exercício. Como é que eu vou reproduzir um exercício com você se eu não aprendi o exercício? E aí, como fazer isso para ressignificar isso e tentar mostrar o que é o amor? Aí é criar caminhos para a abertura do outro, para esse aprendizado. O outro querer também, O outro né? querer também. Isso também precisa, né? Tá com eco, viu? Aqui Mas não tem problema. Não, é só o seu. Você está se ouvindo. Só baixar o seu Mas já volume. baixei total. Consegue ver aí as mensagens? Não, porque só no seu.
Ai, só vejo no meu. Tá. Por enquanto temos uma mensagem, é um abraço de Leninha, de Barcelona. Ah, Leninha de Barcelona. Leninha é uma Abraço, figura, Leninha. viu? Muito bom. Você acha que os homens eles sofrem calados e sozinhos? Sim, exatamente por causa desse medo de expor a fragilidade, de expor esse aspecto íntimo, né, que está reprimido. Porque expondo isso, ele vai estar, de certa forma, se mostrando alguém fraco, alguém frágil. E qual a diferença, na sua opinião, aí, entre falar e se revelar? Se mostrar. Falar, eu posso falar aquilo que for conveniente para falar. Mas viu? Mas quando eu me mostro, aí é diferente. Ao me mostrar, eu falo aquilo que é verdadeiro, que é essencial. Mas eu posso, só ao falar, revelar aquilo que quer ouvir. Eu posso falar com você, para que você escute apenas aquilo que é importante para você. E eu lhe agrado. Mas quando eu falo, eu me expresso, aí não, eu estou me expressando o que está dentro. É a alma. Eu expresso a minha alma. Que é uma dificuldade, né? É exatamente essa, de revelar essa essência, que é a sua essência enquanto alma. Isso. E aí um dos medos que se tem também de expor essa fragilidade é porque se vinculou, né? Então no simbolismo se vincula fragilidade ao feminino, Isso. fortaleza ao masculino. Isso. E nós somos as duas coisas. Eu sou homem, mas eu tenho uma dimensão feminina e masculina. Você é mulher, tem a dimensão masculina e feminina, o que Jung chama de ânima e ânimos. Aí, quando eu tento, de alguma forma, apagar essa possibilidade da ânima, do feminino em mim, se revelar, eu estou deixando de exalar aquilo que a minha alma tem. Esse lado feminino também. E aí, quando eu escondo, eu vou sofrer, porque eu vou criar essa máscara o tempo inteiro. Me fez lembrar agora, falando de um livro muito bacana, uma leitura muito fácil, chamada, é uma ficção, chamada Cavaleiro Preso em Sua Armadura. É muito legal o livro, tem ele para ver facilmente. E esse livro é um cavaleiro, que esse cavaleiro ele tem uma ânsia de fazer sempre pelo outro. Então ele quer atender expectativas exteriores. Mas o atender expectativas exteriores, e ele trabalha muito no sentido de matar dragões, salvar princesas, vai para vários reinos combater. Então, ele sempre está em movimento. Quando se está, vamos trazer para o dia de hoje, quando eu, enquanto homem, estou em movimento intenso, focado no trabalho, na minha performance, eu não paro, o que acontece? Eu não tenho tempo para quê? Para mim. Então, eu não paro para pensar. Não tenho tempo para isso. Então, eu estou voltado só para atender expectativas exteriores, para cumprir o meu papel, para melhorar a minha performance, e aí eu termino não tendo tempo para mim. E esse cavaleiro, ele vai, abre-se para o autoconhecimento, e ele vai visitar alguns castelos. Cada castelo tem a propriedade e o poder de ensinar algo a ele. Mas por que ele decidiu isso? Porque ele percebeu que a armadura dele não conseguia mais sair do corpo. Ele ficou preso na armadura. No texto do livro, o cavaleiro preso na armadura. E aí, como ele percebeu isso, ele vai buscar ajuda. E a ajuda vai ser gradativa, vai ser um processo gradativo de autoconhecimento. Cada vez que ele consegue conhecer algo dele, uma parte da armadura cai. Uma parte da armadura vai caindo. E aí cada castelo vai ensinando algo a ele. Então, baseado na sua pergunta inicial, como fazer para esse homem buscar passo a passo? No início não é simples. Eu mesmo demorei muito a buscar, por exemplo, terapia. Eu fui um adolescente que meus pais não valorizavam, não tinham conhecimento a respeito disso. Um jovem adulto também que não buscava. Depois de muito tempo é que busquei. E até buscar, muitas coisas estavam lá guardadas, inclusive a agressividade. Sim. Eu tinha uma agressividade que não era porque eu era mal, mas a agressividade era uma forma de criar uma barreira para não revelar a minha fraqueza. Exato. E quantos homens têm isso hoje? Que revela essa brutalidade, essa agressividade. Na verdade, no fundo, ele quer esconder algo. O silêncio, né, eu acho que gera essa questão dessa agressividade. Acho que quando o homem, já que ele é mais, fala menos a respeito da sua intimidade,
E aí eu entendo que o silêncio também ele gera muito isso, essa questão da agressividade. E no caso do... Hoje existe um consumo, tem uma pesquisa, eu até peguei um dado aqui, que consumo... Crianças a partir de 8 anos já começam a consumir pornografia. Você acha que esse comportamento de hoje em dia, baseado nessa pesquisa, geram uma ideia de uma visão distorcida com relação do relacionamento homem e mulher quando estiver mais lá na Com frente? certeza. Com certeza. A criança que ela é exposta a esse tipo de conteúdo vai gerar nessa criança um processo de perder sensibilidade. Eu acompanhei um caso de uma pessoa adulta que não tinha sensibilidade mesmo, corporal, sensibilidade para a sexualidade. Por quê? Porque aprendeu a ter acesso a esse conteúdo e a partir daí a se masturbar. Então a masturbação virou como um grande canal de alívio de estresse e o relacionamento dessa pessoa adulta não existia. É um relacionamento consigo mesmo, com o seu próprio corpo a partir da genitália. Então isso tudo começou, já acompanhei 3 casos desse tipo, começou na infância, pela exposição. Isso realmente é algo que vem prejudicando muita gente, inclusive adultos também. Sim. Porque gera uma rotina mecânica na busca do prazer e dificulta, inclusive, no casamento. Dificulta no relacionamento. Não consegue ter um relacionamento saudável, porque muitas vezes não consegue... às vezes consegue ter relacionamento, ter um ato sexual de péssima qualidade. Porque para ele, o principal o é a sentido do prazer, masturbação. né, é diferente, foi aquilo que ele construiu. E é muito novo, né? Eu fiquei até um pouco assim, quando eu fui estudar sobre esse tema, e eu fui ver, eu disse, poxa, 8 anos é muito novo. E isso é um comportamento, inclusive, machista. Alguns machistas acham normal fazer isso com os filhos, iniciar dessa forma. E é algo muito danoso. Mas é porque ninguém prepara o homem para a maternidade. Então, eu acho assim, é porque uma relação que ela vai sendo construída, porque não existe, né? A mulher até tem algumas que fazem, né, aqueles cursos, até tem alguns, mas assim, não existe preparar para a paternidade. Exatamente, assim, da maternidade da mulher junto com o homem, né? Porque ele vai passar por todo aquele processo ali e, tipo assim, é uma relação que ela vai sendo construída, mas não existe esse curso. Maternidade ainda tem alguma coisa que a mulher... Mas é o dia a dia ali. E isso aí, você acha que isso também vai interferir nesse silêncio, né? Nesse comportamento? Sim, porque é um aspecto cultural, de que os cuidados com o filho, eles estão predominantemente com quem? Com as mães. E não é construído de uma hora para outra. É todo um processo que então, vai... existe essa ideia de que os cuidados é da mulher. Eu sempre fui um pai muito bom. Um pai que cuidava da minha filha quando criança, um pai que tinha zelo, que dava banho, alimentação. Então, isso para mim nunca foi um problema. Mas muita gente que eu conheço não encara dessa forma. Coloca a responsabilidade para a mãe e não para si. Mas pode ser aprendido. Tudo pode ser aprendido, né? Tudo é uma questão de mudança mesmo do comportamento. E essa mudança do comportamento é muito do querer, de você também buscar. Eu sempre falo isso, assim, eu sempre gostei muito do aspecto humano, do comportamento, e eu sempre falo isso, né? Que o comportamento é uma porta que se abre de dentro para fora, que você tem que querer realmente mudar. E muitas vezes a gente fica guardando, chega uma hora que você explode, e aí quando você explode não é de uma maneira tão legal, tão positiva, e aí a situação vai ficando às vezes fora do controle. Mas aí é aquela questão mesmo da gente, ou às vezes vai revelando também esse comportamento agressivo, mas e também entender o porquê desse relacionamento agressivo. Eu acho que tem muito isso também de mapear qual é o tipo que tipo de agressão é essa que o homem vai tendo, para você também conseguir trabalhar isso, né?
não de uma maneira patológica, claro que a gente não está dizendo aqui de homens, né, que vão bater, espancar, não é isso, mas é aquele comportamento mesmo de muitas vezes você vê que é algo que vem da infância, né, de algo que pode ser trabalhado, conversado, é nesse sentido aí. O que você acha? Sim, toda a agressividade ela esconde uma necessidade. Toda. É porque eu não tenho como encontrar meios, canais para expressar aquilo que eu sinto que é uma necessidade minha, e aí o caminho que eu encontro é a agressividade. É mais fácil, porque aí eu consigo ter uma solução, digamos, mais emotiva, instantânea. Não tem como a gente controlar a emoção. A emoção ela é um reflexo de um estímulo que eu recebo do ambiente externo e eu respondo biologicamente. E aí a emoção ela é algo imediato. Isso para a mulher é tão difícil, às vezes, de entender. E a agressividade, a gente está falando aqui, porque a gente está falando de homens aqui, mas tem mulheres também, né? Mas, assim, olhando pela visão do masculino, eu, enquanto mulher, às vezes tem muito isso também, de entender essa questão também dessa agressividade, e às vezes você chuta o balde, né? Chuta logo um pau da barraca aqui também, e aí acaba que começa uma outra situação também até de agressividade ou de passividade, ou também de deixar para lá, deixa para lá, não vou mexer com isso não, e isso também vai gerando algo que está fadado mesmo ao fracasso. Você vai colocando a sujeira embaixo do tapete. Exatamente. É e isso aí, demais. Isso com o tempo. Isso. Já está uma montanha, né? Nem tirando. Mas a gente precisa também assumir nossas responsabilidades, né? Do que a gente faz de ruim e de destrutivo. O que você acha? Que não importa a perspectiva, o assumir a responsabilidade, a gente tem que assumir, não? Sim. E aí, quando eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu consigo assumir, de certa forma, a condição da minha vida. E aí, assumir significa com aquilo que eu faço de positivo, com aquilo também que eu fiz de mancada. E também assumir que a vida não é só alegria, não é só coisas boas, mas também tem dores. Exato. Mas quando eu assumo isso como algo que faz parte do viver e que é possível encontrar um sentido, é possível continuar vivendo, mesmo com essas dificuldades, aí sim, eu assumo a responsabilidade. Abrir o coração. Acho que não tem dificuldade de abrir o coração. Tem exatamente por isso que eu falei. Dificuldade de revelar sua alma, a sua essência. Mesmo na perspectiva de construir uma vida melhor, qual é o peso, assim, se a gente for pensar? Porque existe essa consciência, assim, do homem de dizer, poxa, porque hoje tem muita informação, né? Hoje a gente tem muita informação. Você vai para a internet, você vai para o YouTube, você conversa, então a gente tem acesso a muita informação e existe essa pesquisa. Eu acredito que sim. E aí o que faz? Assim, eu tenho essa consciência, eu sei, eu pesquisei ali, mas o porquê é tão... Acho que é difícil essa mudança de... Porque uma coisa é eu saber a respeito de algo, outra coisa é eu fazer. É diferente. O saber a respeito de algo é algo cognitivo, racional, mas o fato de eu fazer algo exige de mim um envolvimento emocional. Esse envolvimento emocional exige mais abertura. E aí não é simplesmente falar sobre, porque eu posso falar sobre coisas bonitas e sobre relacionamento e sobre respeito e sobre uma comunicação ética. Eu posso falar de muita coisa, mas eu posso não viver. Como nós falamos há pouco tempo, falar sobre algo é fácil. Eu falo o que você quer ouvir. Por expressar sobre algo exige um envolvimento emocional. E aí no mundo das empresas também é muito comum isso, né? Você tem o processo de mudança acontecendo, e por que não é fácil acontecer a mudança das empresas, de relacionamento? Porque a pessoa entende que a mudança é necessária, o funcionário entende, os líderes entendem, porém, para fazer a mudança acontecer, é preciso envolvimento. Envolvimento que significa emoção. É um sentimento
permanentemente envolvido naquele processo. Não é fácil. Quando a gente fala de sentimentos, emoções, relacionamento, é algo que a gente precisa estar muito aberto, expor essa questão das fraquezas, da vulnerabilidade, é algo que é tão complexo que é quase que uma sessão de terapia para você conseguir evoluir nesse sentido. Mas eu espero, assim, eu vejo que, como eu já estava falando aqui, né, que hoje existe uma abertura maior. Acho que os homens eles estão procurando mais, né? Tem mais ofertas. Para curar essas feridas, né? Porque tem mais acesso. Sim. A própria universidade, né, oferece também terapias. Sim, tem instituições de ensino privado e público que oferecem gratuitamente. O processo de participar da terapia é sempre muito valioso, porque você tem a oportunidade de se autoconhecer e de se construir de uma forma amparada num aconselhamento técnico, amparado em um processo onde você pode realmente crescer e construir-se enquanto ser humano de uma forma que vá levar você a ter uma vida de mais qualidade, de melhor qualidade, ela dizendo. Peguei aqui uma pesquisa do Instituto PDH, junto com o Consórcio de Informações Sociais da USP, fizeram uma pesquisa com 40 mil pessoas e, assim, foi bem interessante, porque a pesquisa ela mostrou, a gente vai comentando aqui, que na infância, né, profissionais que dão aula para crianças na infância em escolas, apenas 2% são homens, é muito um universo feminino. Por que será, hein, que nessa faixa assim, de educação o universo é mais feminino? Da educação infantil, você fala? Da educação infantil, apenas 2% são homens. É porque está muito relacionado ao aspecto do cuidado. E culturalmente o cuidado está com quem? É que a gente vai falando, né? Não existe uma escola de paternidade. Então o cuidado é tido como algo feminino, essencialmente feminino. Eu estava até assistindo ontem, foi antes de ontem, alguma coisa, uma reportagem que é construção de violão, uma fábrica de violão. E eu achei tão interessante. Aí quando chegou na parte de você colocar corda no violão, só tinha mulher. E a apresentadora perguntou, mas por que só tem mulher? Na fábrica mesmo eram homens. Tinha mulheres, mas a maioria eram homens. Na parte da corda de colocar, era só mulheres. Aí o gerente disse assim, é porque isso a gente só contrata a mulher porque a mulher ela é muito detalhista. E a gente entende que esse trabalho é melhor desempenhado pela mulher, ela é mais paciente, ela é mais detalhista, então a gente só contrata a mulher especificamente para esse setor. E aí envolve um aspecto que ele não falou, que envolve a musculatura fina. A musculatura fina é essa musculatura do dedo. E as mulheres têm mais, geralmente, mais habilidade do que o homem. Musculatura fina. Legal, né? Bacana demais. Aí a pesquisa fala também que o desempenho escolar dos meninos vem caindo em várias partes do mundo. Concorda? Como é que é? Que o desempenho escolar dos meninos vem caindo em várias partes do mundo, mais dos meninos do que das meninas, em termos da educação, que um em quatro homens de até 17 anos afirma se sentir solitário, sempre solitário. Mostra também que 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Porque seria. É interessante, né? Então, essa solidão. Existe uma diferença importante ser destacada aqui, que é entre solidão e solitude. A solidão é eu estou me sentindo mal, porque eu estou só, solitude não, eu estou bem comigo mesmo. Está bem comigo. E aí,
eu precisaria ver essa pesquisa para poder dar uma Sim. opinião mais precisa. Mas eu acho que essa questão do solitário, Medianeiras é um filme que se passa na Argentina e ele fala exatamente isso. Então fala de dois jovens que eles moram um de frente para o outro e que eles vivem na mesma cidade, eles estão procurando um relacionamento, um é num prédio, mas que eles estão só. Mesmo conectando ali na internet, relacionamentos, aplicativos de relacionamento, mas eles não conseguem se relacionar. E eu estou no meio de uma multidão, mas eu estou sozinho. Sim. Então eu acho que é muito. Isso é solidão mesmo. Isso é solidão mesmo, né? E hoje aí com as redes, com a tecnologia hoje na comunicação, com grande presença, o que acontece? Muita gente consegue se comunicar bem na tela, mas ela não consegue se comunicar bem. Isso, pessoalmente. Eu conheci uma pessoa, uma moça que ela estava me relatando que conheceu o noivo dela e que era tudo maravilha quando era na internet, porque o cara era desenrolado, o cara era animado, mas era quando foi presencial ele não era. Ele era outra pessoa. Pois é, mas acontece muito isso. Realmente, essa questão quando você está no virtual, que você vai para o presencial, nossa, é outro podcast, aí é muito pano para manga e posso falar sobre isso. Inclusive, a gente vai, no próximo, a gente vai falar sobre isso. 37%, não, isso que eu já falei, né? Que 6 a cada 10 homens afirmam lidar hoje com distúrbios emocionais em algum tipo de nível. Eu não acho que isso é tanto as mulheres como homens, né? Apesar que aqui a pesquisa mostra de 6 a cada 10. E que o homem ele reage ao desamparo com violência. Sim. Você acha que essa questão do desamparo, do deixado, por que acha que gera esse sentido da violência, assim, Uma criança sentindo doce, que ela gosta muito, chateada demais. quando não tem? O doce você tira dela, ela está comendo, Sim. você tira. É a carência de alguns anos. E aí, quando tira aquele objeto, que é o objeto que atende a minha carência, eu vou ficar muito chateado. Essa chateação, se ela não for canalizada de forma correta, ela vira agressividade, violência. E aí, onde ele também é outro aspecto, o aspecto da posse. Da posse. O outro como posse minha. O outro como propriedade minha. Sim, pois e aí, quando tira de mim, ou quando o outro diz que não quer mais, isso gera uma revolta. Mas isso se deve a quê? Assim, só a questão cultural. Da sim, é cultural. É como você foi, como você aprendeu, como você foi moldado, melhor dizendo, para ser homem. Essa moldagem de ser homem. Porque você não é homem, simplesmente você é construído homem ao longo da vida. Suas influências que você recebe, sim. A escola, os amigos, a família, o meio onde você vive. E aí, como é que trabalha isso? Como é que eu posso melhorar, eu enquanto homem, essa carência, essa frustração, esse sentimento de posse? Tem muito isso também, né? Da questão da mulher, assim, às vezes acontece da mulher assim, eu tive vários relacionamentos. Tem pessoas que não vê isso com bons olhos. O homem pode ter vários relacionamentos, mas a mulher ter vários relacionamentos, cria um estereótipo, né, da mulher que é tipo assim, não, aquela ali, né, a dona de casa certinha, aquele... Não que a pessoa vai fazer, né, uma coisa errada, mas eu vejo muito isso. Às vezes gera, né, assim, a linguagem não verbal, ela fala assim, como assim, não, o homem pode ter vários, mas a mulher você ter vários relacionamentos, como assim? Tem isso também, não é? Desse preconceito também. Como a mulher não pode ter vários relacionamentos, só o homem pode. O que é que você acha? Mais uma vez, é o tipo de educação que eu tive e a forma como eu aprendi eu idealizei a mulher. Como é a mulher? Então, o que eu espero da mulher?
Sim. Está baseado muito no como eu Sim. fui criado, como fui educado. Pois é. Isso acontece muito mesmo. Já passei por algumas situações dessas, no sentido, não especificamente isso, mas às vezes até né, a pessoa, nossa, mas você faz isso, você. Engraçado, teve uma vez que um carro era um 4x4, era um carro alto, grande, e eu estava no interior desse. Eu lembro do carro. E aí foi muito engraçado, porque era numa pousada que tinha muita gente que era prestar serviço para a Petrobras. Eu acho que pronto, só tinha 3 mulheres nessa pousada. Era eu, a menina que servia e a cozinheira. O resto tudo era homem. E o portão era bem estreitinho, isso lá no Alto Oeste. E aí, quando eu passava de primeiro, eles ficavam parados assim, tipo, fazia como fosse um corredor polonês, e esperando assim, eu vou só esperar essa mulher bater aqui, o carro para entrar naquele portão. E aí eles ficavam, toda tarde era isso. Eles ficavam parados, olhando, só esperando eu passar ali naquele portão para saber se ia conseguir. E eu ficava olhando aquela cena, gente, o que é isso? Né? Tipo assim, poxa, mas essa mulher vai conseguir entrar com esse carro aqui? E às vezes eu ficava revoltada com isso, mas sem entender o porquê daquele sentido ali de estar ali assistindo aquela cena. Mas até que depois, hoje a gente dá risada, mas tem muito isso de dizer assim, nossa, ela consegue, vai dar conta, porque tem muito isso, né? Dessa questão da mulher não pode fazer, não é do universo feminino. E como tem profissões, né, de mulheres que é extremamente masculino mecânico. Uma mulher dizer que é mecânico, o cara, será que o cara confia nela para deixar o carro lá na oficina ou prefere um homem? Eu confio. Mas não tem muito isso, né? De dizer assim, será que ela sabe? Né? Existe muito essa questão desse preconceito hoje em dia, mas tá mudando, né? Eu acho que eu acredito que vai mudar. E aí, estamos chegando aqui ao final aqui. O que você deixa aqui com a mensagem aí? Que tipo de homem a sociedade está formando, ou que os próximos, esses jovens, essas crianças, como é que serão? Será que a educação hoje em dia, seja dos pais ou da escola, ela ensina o menino a chorar, a ser sensível, a demonstrar vulnerabilidade? Aí já é um tema para um podcast inteiro, essa sua pergunta, porque hoje nós temos, infelizmente, sendo forjados homens frágeis demais, fracos. Porque você tem crianças e adolescentes, meninos e meninas, não falo de meninos, que são ensinados a não, por exemplo, enfrentar a frustração. Então, eles não podem ser frustrados, não pode ser chamar a atenção, não pode deixar de receber aquilo que quer. Então, você termina criando pessoas que não são, não passam pela experiência da frustração, que é um elemento importante no crescimento pessoal. Sim. Frustração, aprender a perder as coisas, Exato. aprender que nem tudo você vai conseguir. Então, hoje a gente tem uma geração fraca, infelizmente. Infelizmente, isso aí é o que está sendo formatado. Exatamente por isso, né? Um dos gostos, você faz o gosto do filho, Isso. tudo que ele quer você dá, isso também é muito ruim. E aí você vai criar também homens frágeis nesse sentido. Para a gente encerrar, você falou que o tempo já está bem no finalzinho, eu separei aqui, resumindo, 4 pontos, porque os homens silenciam. Para a gente fechar Vamos lá. o nosso papo. Eu gosto Primeiro, dos pontos. esse condicionamento cultural, que eu venho falando várias vezes, né? Cultura, de fato, ele é um ponto fundamental nesse silêncio dos homens. Porque desde cedo, os meninos são ensinados a se calar, a não expressar as emoções e associar a expressão da emoção à fraqueza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele tem a ver com a falta de modelos emocionais. Homem, né? Figuras masculinas que você tem como exemplos, figuras masculinas que você tem como pessoas importantes que sabem como expressar a emoção de maneira saudável, que sabem
expressar afetos. Isso. Você, se não tem esse modelo, é mais um fator que leva você a silenciar. Você não aprendeu. E o terceiro, o medo de julgamento. Essa sociedade que cobra, né, tem a cobrança da performance, que busca que você sempre dê o melhor, que você seja o mais forte, o mais competente. Isso vai geralmente influenciar muito, porque vai levar a pessoa a ter medo da punição. Eu fugi, aliás, eu tenho medo de ser punido porque eu vou mostrar um aspecto meu que não é o que querem ver. E do outro não é também do de forte. criticar, né? Porque Então, às vezes a esse pessoa, outro quer... ela não vem no sentido de ajudar. Ah, eu vou te ajudar aqui. Muito pelo contrário, te coloca mais para baixo ainda. Porque ela tá baseando, muitas vezes, essa cobrança no aspecto do estereótipo do homem penetrável, o homem forte, o homem... E aí, nós não somos o tempo todo assim. Por isso que eu tenho uma resistência muito grande, Fabiane, a processo, não processo de coach sério, mas processo de coach que coloca a pessoa como positivo o tempo todo. É positividade tóxica. Tóxica, isso é terrível. Isso. E aí você vai treinando pessoas, preparando pessoas para viver uma ilusão. Isso é ilusão. A vida é você ter dificuldades, a vida é você assumir que você tem problemas, você tem tristeza, que você hoje está mais animado, que amanhã eu estou muito animado, mas é esse conjunto de emoções que faz com que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida normal. Isso. E não é só positividade, isso é tóxico, isso é muito ruim. Então, cuidado, você está aí nessa linha da positividade tóxica, porque você vai dançar. É uma questão de tempo. Do início você vai ficar muito animado. Né? O yes. Eu odeio yes. E aí depois você vai cair na real. Quando cair na real, infelizmente. E o quarto ponto, Fabiana, é a desconexão interna. Então eu estou desconectado, esse silêncio é um reflexo dessa minha desconexão com meus próprios sentimentos. Eu não me conheço bem. Eu não sei bem quem eu sou. E aí, como eu não sei bem quem eu sou, eu termino levando a vida, agindo baseado no que os outros esperam que eu seja. Eu vou me moldando. Mas eu não sou quem eu sou. Eu sou o que os outros esperam de mim. Isso causa sofrimento. E aí, como eu não expresso sofrimento, eu não exploro isso, eu silencio. Assim, o que eu posso dizer é que, diante de toda essa evolução da questão sociedade, que a gente possa ouvir mais os homens. Sim, sem julgamento. Sem julgamento. Criar um espaço onde o homem possa expressar sua vulnerabilidade, suas fraquezas, sem julgamento. E essa é a grande dificuldade. E aí o espaço terapêutico, ele é o espaço, por excelência, para esse tipo de relacionamento. Eu acho que foi algo que eu aprendi muito. Isso foi... Acho que a gente tem que... A vida é um eterno aprendizado. Foi muito bom, porque eu comecei a ter um olhar diferenciado para a questão do masculino, e como a gente trabalha muito a questão do empoderamento feminino, né, a questão da autossuficiência, que você trabalha, enfim, eu fiquei mais sensível a esse olhar do masculino no sentido de entender mais essa questão desse silêncio do masculino, tentar realmente ajudar o podcast, ele é no sentido disso, de realmente abrir uma reflexão para o feminino, de você ter um olhar diferenciado para essa vulnerabilidade, para esse silêncio do homem, né, do seu companheiro, da amizade ou da família, e do homem também de falar mais. Seja com a sua companheira, com o pai, com a mãe, com um psicólogo, com um psiquiatra, com uma terapia ou com um amigo, mas que fale, não se cale. Porque é como a gente falou, né, que o silêncio ele se torna agressivo. Tem até uma frase que eu peguei aqui para fechar aqui com... Deixa eu pegar aqui o meu resumo aqui, vou ver se a gente fechar aqui. Sobre essa questão do silêncio, Confúcio, né, ele fala, o silêncio é um amigo que nunca trai. Mas realmente o silêncio, ele não cura as feridas. Então, a gente precisa ter o diálogo, falar mais, porque muitas vezes quando você se cala é uma coisa que te trai ali e você precisa realmente do falar, não é ficar no silêncio. Só gratidão a esse amigo querido do coração, assim, demais.
Eu digo que a gente sempre brincava, né? Coisas é Venâncio reflexivo, né? Porque eu amo as reflexões de Venâncio. Vamos combinar um outro tema que fala sobre masculinidade com Saulo. Eu adorei essa temática, gostei demais. Agora eu tomei gosto pela temática dos homens e é importante a gente falar. E tem uma, eu falei até para você, uma dica de livro, né? Maravilhoso, que é João de Ferro. É um livro fantástico sobre homens. É um livro sobre homens. Deixem temas aí que vocês querem sobre a temática do masculino, que a gente vai fazer aqui uma vez por mês. Muito obrigada. O próximo mês a gente vai falar sobre relacionamentos líquidos. Eu, Gilca, Carlos, Sarita Cesana. E aí a gente vai trabalhar sempre uma temática masculina e uma feminina. Já fiquem aí, a gente vai colocar depois. E Fantástico. gratidão. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Agradeço. Compartilha, viu?